Olha só, hoje a gente vai falar de uma das maiores, se não a maior revolução da medicina, os antibióticos. Pensa neles como uma arma milagrosa que a gente tem contra infecções. O problema é que essa arma hoje está enfrentando seu maior desafio, e a gente precisa entender essa história. É até difícil de imaginar, né? Mas não faz tanto tempo assim. Antes de 1928, um simples arranhão que infeccionasse uma pneumonia era praticamente uma sentença de morte. O mundo vivia com medo constante desses inimigos invisíveis. Essa linha do tempo aqui resume tudo, basicamente. A gente saiu de um mundo onde qualquer infecção era um perigo gigantesco, aí, bum! Em 1928, a descoberta da penicilina, que mudou o jogo completamente. E agora? Bom, agora a gente enfrenta essa ameaça que não para de crescer, a tal da resistência bacteriana. Bom, então vamos começar do começo, né? Para a gente entender o tamanho do impacto dos antibióticos, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para ver como era o mundo antes deles e como foi essa descoberta que literalmente começou uma nova era. Tá, mas o que é um antibiótico, afinal? De um jeito bem simples, são substâncias com duas missões possíveis. Ou elas matam as bactérias de vez, ou elas impedem que as bactérias cresçam e se espalhem. E foi a descoberta do Alexander Fleming, lá com o mofo do fungo penicillium, que abriu a porteira para essa revolução toda. Agora vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que o antibiótico sabe que tem que atacar a bactéria e não as nossas próprias células? A resposta para isso é um conceito genial, chamado toxicidade seletiva. Vamos entender como é que essa mágica funciona? O segredo tá todo aqui, ó. A célula da bactéria tem umas coisas que a nossa célula não tem. Por exemplo, uma parede celular bem rígida e um tipo diferente de fábrica de proteínas, os ribossomos. Os antibióticos são tipo uns mísseis teleguiados, sabe? Eles são programados para atacar exatamente essas estruturas que só as bactérias têm. Por isso, eles ignoram as nossas células. Ok, e sabendo onde atacar, os antibióticos têm, digamos, estratégias diferentes. Não é um ataque só, não. Vamos dar uma olhada nas 4 principais maneiras que eles usam para acabar com as bactérias. O ponto-chave é que cada estratégia mira numa fraqueza específica. A primeira, que é a mais clássica, é ir direto na parede celular. O antibiótico impede que ela se forme direito e a bactéria acaba estourando, literalmente. A segunda tática é bloquear as fábricas de proteína dela, os ribossomos. Sem proteína, ela para de funcionar. A terceira vai no coração da coisa. Impede a bactéria de copiar o DNA dela, ou seja, ela não consegue se multiplicar. E por último, tem os que bloqueiam o metabolismo, impedindo que ela produza coisas essenciais para sobreviver. É uma guerra total, em várias frentes. E dentro desses ataques, o resultado pode ser de 2 tipos. Tem os antibióticos que são bactericidas, ou seja, eles matam a bactéria na hora, acabam com ela. E tem os bacteriostáticos, que agem de um jeito um pouco diferente. Eles basicamente paralisam a bactéria, impedem que ela se multiplique. Aí, eles deixam trabalho sujo para o nosso próprio sistema de defesa, o sistema imune, que chega e faz a limpeza. Pois é, e é aqui que a nossa história tem uma reviravolta daquelas. Por muito tempo, parecia que a gente tinha ganhado essa guerra. Mas as bactérias, que estão por aí há bilhões de anos, né, elas começaram a revidar. É aí que entra o famoso e temido fenômeno da resistência bacteriana. Aí fica a pergunta, né? Se esses remédios são tão espertos, tão eficazes, qual é o problema então? Por que tem tanta gente preocupada com isso hoje em dia? O problema, gente, é a evolução. É a seleção natural em ação na sua forma mais pura e assustadoramente rápida. Funciona assim. Quando a gente usa um antibiótico, ele mata todas as bactérias sensíveis, as mais fracas. Só que se por puro acaso existiu uma bactéria com alguma mutação que a torna resistente, adivinha só? Ela sobrevive. Vamos visualizar isso passo a passo. Primeiro, imagina uma população enorme de bactérias. A grande maioria delas é vulnerável ao antibiótico. Aí, o antibiótico entra em cena. Ele faz uma limpeza, mata quase todas. Só que sempre tem algumas poucas que, por sorte, por uma mutação aleatória, são naturalmente resistentes. Essas sobrevivem. E é aqui que o problema acontece. Essas poucas que sobraram, as superbactérias, agora não têm mais competição. Elas começam a se multiplicar livremente. E em pouco tempo, a gente tem uma população inteira de bactérias que são resistentes. Aquele remédio simplesmente não funciona mais contra elas. E as táticas que elas usam para se defender são
impressionantes. Algumas bactérias criam enzimas que funcionam como tesouras, que picotam o antibiótico antes que ele faça efeito. Outras são mais espertas. Elas mudam o alvo que o antibiótico ia atacar. É como trocar a fechadura da porta. A chave antiga não serve mais. E ainda tem as que desenvolvem umas bombas que literalmente expulsam o antibiótico para fora da célula assim que ele entra. E o pior de tudo é que a gente acaba acelerando esse processo. Sabe como? Usando antibiótico para tratar gripe ou Covid-19, que são causados por vírus, não adianta nada, só serve para treinar as bactérias que já vivem no nosso corpo a se defenderem. Outro erro clássico: parar o tratamento assim que a gente se sente melhor. Isso permite que justamente as bactérias mais fortes, as que demoraram mais para morrer, sobrevivam e se espalhem. Ok, o cenário parece ruim, mas a boa notícia é que o jogo não está perdido. A luta contra a resistência depende muito de ações conscientes, de responsabilidade. O futuro dos antibióticos está literalmente nas nossas mãos. E um ponto que a gente precisa deixar muito, mas muito claro: antibiótico não funciona contra vírus. Simples assim. Lembra dos alvos que a gente falou? Parede celular, ribossomos específicos? Pois é, os vírus não têm nada disso. Eles são outra coisa. Usar um antibiótico para gripe é exatamente como usar uma chave de fenda para tentar bater um prego. É a ferramenta errada para o problema errado. Então, o que a gente pode fazer na prática? As regras são bem simples, na verdade. Primeiro, só usar antibiótico com receita médica. Ponto. Segundo, ir até o fim do tratamento. Mesmo que já esteja se sentindo bem, tem que tomar todos os comprimidos para garantir que nenhuma bactéria forte sobreviveu. E óbvio, nunca jamais compartilhar seu antibiótico com outra pessoa. São coisinhas pequenas que, somadas, fazem uma diferença enorme. E quando a gente lê isso, pode parecer exagero, mas não é. As maiores organizações de saúde do planeta colocam a resistência bacteriana lá no topo da lista das maiores ameaças globais. Está no mesmo nível de preocupação que pandemias e mudanças climáticas. O risco é real e é para agora. Para pensar um pouco no impacto disso. Quase toda a medicina moderna que a gente conhece, cirurgia, quimioterapia, transplantes, tudo isso depende de uma coisa: que a gente consiga controlar infecções com antibióticos. Se eles pararem de funcionar, esses procedimentos todos que hoje salvam milhares de vidas se tornariam arriscados demais. Seria um retrocesso gigantesco. E a gente termina com essa reflexão. A era dos antibióticos foi um presente, nos deu décadas de avanço e segurança. A grande questão que fica no ar é: será que estamos sendo responsáveis o suficiente para garantir que essa era não acabe? A gente está realmente preparado para um mundo pós-antibióticos?